Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui eu vou mostrar para vocês a montagem final da cabine da miniatura do Scania T113H. Anteriormente, eu já fiz vários vídeos aí mostrando a montagem por partes, certo? Aqui parte do teto, a frente aqui do teto e fundo também do teto, certo? E também essas partes aqui, dos detalhes em alto relevo aqui das duas laterais, lateral esquerda e direita. Aqui também o fundo, certo? E parte aqui do assoalho, como montar essa parte aqui do assoalho. Esta parte aqui também da frente aqui da cabine, onde fica o painel, certo? E aqui essa parte aqui que é a base do para-brisa, a base inferior onde cola o para-brisa, certo? Também fiz vídeo da montagem aqui dos estribos, do paralama, aqui toda essa parte aqui dos degraus, do paralama também, fiz de todos os dois, lado esquerdo e lado direito, certo? Então pessoal, aí hoje eu vou mostrar aqui, fazendo a montagem final, certo? Todas as peças onde são colocadas, porque o pessoal tá me pedindo aí, se eu ia fazer a montagem do T113 como eu fiz a montagem do R113, certo? Então, basicamente aqui, olha, o teto e o fundo da cabine é um só, é a mesma montagem. Porém, aqui vai modificar-se aqui na frente, e também a parte aqui do assoalho modifica um pouco, certo? Então, pessoal, vamos iniciar, a colagem aqui da parte do fundo e do teto, certo? Então, pessoal, aqui sempre eu faço, da seguinte forma, quando eu estou montando essas cabines de madeira, como eu já mostrei para vocês no vídeo da montagem do R113, eu faço isso primeiro, eu coloco aqui, ajustado aqui, certo? E aí eu vou riscar aqui por dentro na parte inferior, certo? Risco todas as peças, tanto aqui o fundo quanto o teto e a parte aqui da frente. E aí quando eu vou montar as cabines em madeira, aí eu faço um furo aqui e outro aqui. De preferência que o furo aqui fique aqui entre, não fique aqui entre os dois detalhes aqui, certo? Que fique aqui, para facilitar na hora de fazer a correção do local, De preferência que ele fique aqui, certo? Pode furar ele sentido de fora para dentro, Sentido de fora para dentro para ficar aqui, para facilitar a correção dos furos, E o outro também aqui. No teto a mesma coisa, Eu coloco o teto no lugar, certo? E aí eu vou riscar a parte interna, para facilitar na hora de fazer os furos, porque tem que fazer a montagem inicialmente sem cola, certo? Ajustar todas as peças para depois passar a cola, E aí montar, aguardar a secagem da cola e depois fazer a remoção dos parafusos, certo? E também a correção na parte aqui de fora dos furos dos parafusos, certo? Então aqui eu coloco o teto, da mesma forma que eu coloquei o fundo, E aí vou riscar também na parte interna aqui, certo? E fazer os furos também, Fazer os furos, certo? Geralmente um aqui e outro aqui, certo? Também isso, pessoal, vale para um lado e o outro, certo? Também o teto, o fundo e aqui a parte da frente, um lado e outro,
certo? Porque isso é que vai fazer a fixação para a gente montar a cabine sem que a cabine fique com algum defeito, certo? Porque se a gente já montar com a cola, né, pode que vir precisar de a gente fazer alguma correção, alguma mudança em alguma coisa, e aí, né, já vai dar mais trabalho, certo? E a gente fazendo dessa forma que eu estou explicando aqui, furar, né, aparafusar toda a estrutura, né, as duas laterais com o fundo, o teto e a parte da frente. Depois a gente ajustar tudo, né, ver que a cabine está alinhada, né, não está um lado mais baixo do que o outro. E aí a gente desmonta novamente um lado, passa a cola, monta com os parafusos e assim faz também no outro lado, né? Aí agora aguardar a cola secar, né? Porque eu recomendo montar com o cascorês, certo? Eu não recomendo montar com a uma super, né? Porque é instantânea. Se precisar de mover uma peça, ela não vai mover. E com o cascorês, a gente pode mover as peças, né, dentro de algum tempo após a colagem, para não ficar desalinhado, né? Porque o importante é essa parte inferior aqui da cabine, né? As duas laterais têm que ficar alinhadas aqui, certo? Portanto, quando eu monto, né, eu coloco ela em uma superfície plana assim e vou montando as peças, certo? Porque ela tem que ficar bem alinhada, né? Se uma cabine ficar desalinhada, ficar uma parte, vamos supor, desalinhada com a outra, nesse sentido assim, a cabine, né, não vai dar para a gente alinhar ela completa, né? Ela vai ficar com alguma diferença, certo? Então o importante é que faça como eu estou fazendo aqui, né? Furar, né? Quando é de madeira eu furo, monto ela, né, sem cola, só com os parafusos. E aí depois que eu vou aplicar a cola e montar, já parafusar e aí agora guardar a secagem da cola, certo? Então pessoal, iniciando aqui, né? Eu sempre inicio a montagem pelo teto, né? A parte do teto, primeira parte que eu faço a montagem, certo? Para facilitar justamente no alinhamento das laterais da cabine. Porque como eu já disse, né? As laterais da cabine tem que ficar bastante alinhadas, né? O alinhamento se dá aqui pela parte inferior, certo? Porque se ficar desalinhado, as peças aqui elas vão ficar com alguma diferença, né? De um lado ou de outro, 1 milímetro, 2, e aí a gente não vai conseguir alinhar elas de forma alguma, né? Então o alinhamento se dá assim, né? As peças ser montadas, né, em uma superfície plana para ficarem alinhadas, certo? Então, pessoal, aí é o segredo do alinhamento é esse, né? Montar aqui em uma superfície plana, certo? Para que fique alinhado aqui as partes inferior aqui da cabine, certo? Desta forma, não há como ter nenhuma diferença, né? Na hora que a gente vai montar todas as outras partes, certo? Aí todas as outras partes, né? Elas vão encaixar perfeito aqui, certo? Vai ficar a montagem correta.
Agora vamos montar, né, aqui a parte da frente, né? Que aqui a parte da frente é onde fica, né, o início aqui também o início do capô aqui, né? E aí que é aquela questão, né, que tem bastante gente que me pergunta como que faz aqui, né? Porque sempre fica sobrando aqui, né, essas duas peças da laterais, né, que ficam mais largas do que a parte do capô, né? E isso fica mesmo. É porque a gente tem que lixar aqui depois de toda a estrutura da cabine montada, né? Lixar aqui, né? Começar em 6 milímetros, parar em 0 aqui para dar o mesmo, né? O mesmo ângulo do capô, né? Então é esta parte aqui, que é onde fica aqui na frente, que é a parte que fixa o painel, né? Também a parte aqui é responsável por fixar o painel por dentro, né? E aqui o para-brisa, certo? É a base inferior, né, do para-brisa. E aqui na beira do teto, né, a base superior do para-brisa. Sempre a gente tem que ter o cuidado, né, de fazer o alinhamento correto das peças, né, para que não venha a dar diferença na hora da montagem, certo? A montagem é uma coisa mais essencial na hora de montagem correta, para a gente não deixar as peças moverem do lugar, né? Montar ela toda certa, né? Porque depois que está todo montado, todo alinhado, sem nenhuma diferença, né? Aí não vai dar trabalho nenhum para a gente fazer nenhum tipo de acabamento, nem colocar também as peças, certo? Pronto, a parte aqui, pessoal, tá montada, né? Já essa parte aqui, né, que fica o painel aqui na parte interna. E aqui, né, é onde cola o para-brisa, né? E aqui também esse vão aqui, né, que fica a parte do fundo aqui do motor, certo? E aqui é aonde inicia-se o capô, né, da miniatura, né? Agora vamos para a parte do assoalho, certo? Mostrar aqui para vocês a parte do assoalho, né? Então, pessoal, a parte do assoalho, né? Eu já mostrei em um vídeo anterior, né? Como fazer essa montagem aqui, né? Porque o assoalho, ele fica dessa forma, certo? Ele fica um pouco abaixo aqui, né? Abaixo aqui ele fica 6 milímetros, né? Mais alto em relação a parte aqui, né? A borda inferior aqui da cabine, certo? Ele fica 6 centímetros, 6 milímetros, né? 6 milímetros, até já tá marcado lá no fundo, né? Fica 6 milímetros, certo? E aí que se vem a necessidade, né, de colocar duas peças aqui em MDF de 6, certo? Para fazer, né, a fixação dos estribos, né? Fazer a fixação dos estribos aqui, né, com parafuso, certo? Agora eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, né, de montagem aqui do assoalho, certo? Então, pessoal, agora vamos para a montagem aqui da parte do assoalho, né? O assoalho da cabine do Scania T113H, né? Aqui já está montado toda a parte de cabine, né? Teto, fundo da cabine, aqui a parte da frente, certo? E agora mostrar a montagem do assoalho, né? Então, pessoal, o assoalho ele fica aqui, né? 6 milímetros em relação à beira aqui da parte inferior da cabine, né?
fica 6 milímetros, certo? E também a espessura do assoalho é de 6 milímetros. Então a distância para ser colada a base de fixação do assoalho é de 12 milímetros, certo? 12 milímetros aqui, né? A partir da beira aqui, 12 milímetros, certo? Porque esta base aqui é responsável pela fixação do assoalho na parte de trás, certo? A parte da frente é fixado aqui e a parte de trás fixado nesta base, né? A base do assoalho aqui é feita com MDF de 10 milímetros ou então é o mesmo 1 centímetro, certo? Aí eu recomendo fazer ela um pouco mais, com a espessura mais larga, né? Para a fixação dos parafusos aqui ficar bem legal, certo? Então, pessoal, vamos fazer a colagem aqui, né? Da parte do assoalho, da base do assoalho. São 12 milímetros de profundidade, né, que ela fica aqui em relação à parte inferior aqui da cabine, né, 12 milímetros de profundidade, que fica os 6 para a largura do assoalho e mais 6 que fica, né, sobrando aqui, né, o vão aqui em toda a parte inferior aqui, certo? E para fazer o nivelamento aqui para colar para parafusar os estribos, né? Tem essas duas partes aqui, uma de um lado e outra de outro, né? Que é colado no assoalho, certo? O assoalho é colocado desta forma, né? Essa parte aqui que tem esse desnível aqui, que é aonde fica os paralamas, né? Os paralamas aqui da cabine. E essas duas peças, né? Feitas em MDF de 6 milímetros, elas ficam aqui para, né, compor, né? Para ficar a altura correta, né? Do assoalho aqui. E a parafusar os estribos, né? Elas são feitas com MDF de 6 milímetros. O comprimento delas é de 6,5 e largura de 2,5, certo? 2,5 de largura, 6,5 de comprimento e espessura de 6 milímetros, certo? A espessura delas é de 6 milímetros. Então, pessoal, aqui o assoalho é aparafusado, né? Nesta peça aqui, nessa parte da frente aqui da cabine, né? Aparafusado aqui. E também aparafusado aqui atrás, certo? Geralmente eu uso 2 parafusos aqui e 2 parafusos aqui, né? Bem nas laterais, certo? Para ficar uma fixação boa, bem nas laterais aqui no fundo. E aqui na frente eles podem ser aparafusados aqui, de forma que eles não fiquem por baixo dos paralamas, né? Que dê para a gente retirar, né? Sem precisar estar tirando os paralamas toda hora, ou vice-versa, né? Eu posso também fazer os paralamas, né? Já para o mesmo parafuso que fixa o paralama, né? Já fazer também a fixação aqui do assoalho, né? Pode se utilizar também, né? O mesmo parafuso que for fixar o paralama aqui, né? Pode fazer para ele já, além de fixar o paralama, fixar também o assoalho aqui nesta peça, certo?
fazer individual, né? Um parafuso para fixar o paralama e outro para fixar o assoalho, certo? Às vezes retirou os paralamas, né? Para fazer algum serviço aqui em relação à fixação do assoalho, não precisar estar colocando os paralamas toda hora, certo? Então, pessoal, aqui, né, ele já está colocado, né, na altura certa, né? E agora fazer a colagem aqui das peças, né, que faz a fixação dos estribos, certo? Agora vamos fazer a colagem, né, das peças aqui, né, que fica fixadas aqui na parte do assoalho, né? Elas ficam fixas na parte inferior aqui do assoalho, que elas é para fazer o nivelamento aqui, para ser aparafusado os estribos da miniatura. Aqui estou utilizando a Alma Super, né? E também eu utilizo para colar nessas partes aqui a Alma Super, né? Devido ao trabalho ficar com mais rapidez, certo? Elas têm 6,5 de comprimento por 2,5 de largura, estas peças, feitas com MDF de 6 milímetros. Então, pessoal, aqui já está colado as duas peças, né? Que elas são as responsáveis por fazer o alinhamento aqui, né? Para os estribos ser aparafusados, né? Nessas peças, certo? E também aqui no estribo, né? Na parte de dentro aqui, tem essas duas peças, né? Que é coladas aqui para fixar ele na parte do assoalho, certo? Elas são lixadas, né? Porque o estribo ele tem esse grau aqui de inclinação aqui para dentro, né? Da cabine, né? Então, tem esse grau de inclinação, então é lixado a peça, né? Para ela ser colada e ela ficar acompanhando, né? Alinhado aqui, né? Com a parte superior aqui do estribo, né? Para quando aparafusar lá, ele ficar em esquadro, né? Essa parte aqui, né? Do paralama aqui ficar em esquadro com a parte, né? Do assoalho, né? O estribo aqui na parte de trás aqui, ele tem essa inclinação aqui para dentro, né? Mas todo o alinhamento é feito aqui por essa parte aqui de fora do paralama, certo? E essa parte superior aqui do assoalho tem que esta peça, né? Ficar alinhada, né? Para que todo esse conjunto ele fique alinhado, certo? Então ele é lixado um pouco aqui na diagonal, né? Acompanhando, né? O mesmo ângulo de inclinação aqui da peça do estribo, certo? E eles são colados aqui para, né? É furado, né? Essa peça aqui e aparafusado lá no assoalho da cabine. Colar aqui a outra do outro lado.
Então, pessoal, esta peça aqui, né, que eu colei agora, é que faz a fixação, né? Ela é furada aqui e a parafusada do sentido para o assoalho, né? Ela fica aqui, certo? Então ela é a parafusada sentido da peça para o assoalho, né? Que é ela que faz a fixação aqui, né? Para o estribo ficar na posição correta aqui, certo? Então, pessoal, agora já colado as duas peças aqui, vamos para a montagem, né, desses dois conjuntos aqui, né? São os dois estribos com os paralamas, né? Lembrando que a largura que fica da cabine aqui, né, em relação à cabine são 6 milímetros, certo? Então, pessoal, aqui eu já fiz a montagem, né, de um conjunto aqui do estribo, né, com o paralama, né? Já coloquei ele aqui, fixei ele na cabine, certo? E a largura final aqui, pessoal, né, em relação ao paralama, a cabine, ele fica com 8 milímetros, certo? 8 milímetros aqui, ok? É a largura final aqui da montagem, né? Esta peça aqui a parte de trás do estribo, né? Ela fica, né, em relação com a diferença de 2 milímetros em relação à lateral da cabine. Ela fica 2 milímetros mais para dentro em relação à lateral da cabine, certo? Dessa forma aqui, certo? Ele fica 2 milímetros. Então aqui a parte do estribo já está fixada a cabine, né? E fazendo em madeira o MDF, né? Ele é parafusado aqui, né? Desta peça aqui, né? Para o assoalho, certo? Dessa peça aqui para o assoalho. O paralama também, né? Ele é parafusado sentido do paralama para o assoalho e esta parte aqui que é da frente da cabine, certo? Aí, como eu já expliquei, em relação aos parafusos, né? Que pode ser utilizado os dois aqui ou também feito a fixação somente com os do paralama aqui, certo? Mas aí depende de cada um que for fazer a cabine, certo? E também é parafusado aqui, né, do paralama para o estribo, né? Com um parafuso bem pequeno, né? Porque aqui não requer um parafuso tão grande, né? Não faz tanto esforço que essa peça, certo? Porque ela já é feita no desenho, né? Ela fica bem alinhada aqui em relação aqui aos degraus e também na parte aqui do estribo, né? Ela já fica, né, já toda alinhadinha, certo? Faz bem lixado, né? O acabamento bom, né? Aí só necessita mesmo de um parafuso aqui para fazer a fixação, certo? Então, pessoal, agora, né, montar aqui para vocês verem o outro, né? Eu sempre monto dessa forma, né? Eu coloco ele aqui, certo? Faço a marcação de onde vai ser feito, vai ser aparafusado, certo? Faço sempre a marcação de onde vai ser aparafusado. Certo? Aí quando eu vou montar, eu faço o furo aqui no paralama, certo? Coloco ele aqui na peça, ok? E aí faço a medição aqui por fora, certo? Utilizando assim a parte de trás aqui do paquímetro, né? 8 milímetros, né? E aí vou fazer a medição aqui da largura, né? Que ele vai ficar em relação à cabine, né? Os 8 milímetros, certo? Os 8 milímetros aqui em relação à cabine, ok?
Pronto. Marcado aqui, né, os 8 milímetros, né, da largura. Porque esta largura aqui, pessoal, de um lado ao outro do paralama, ela tem que ficar com 19 centímetros de largura, ok? 19 centímetros de largura de um lado ao outro, certo? Pronto, pessoal, feito a fixação aqui, certo? 8 milímetros de largura, né? Em relação à cabine. E aí, esta peça, né? O conjunto vai ficar com 19 centímetros de largura, certo? Que é a mesma largura, né? Aqui da parte da frente dos paralamas, certo? A mesma largura, ok? Então, pessoal, agora, né, explicar para vocês sobre essa parte aqui, né? Porque ela vem alinhada, né? A cabine vem alinhada, mas na verdade a cabine ela começa a ter o ângulo de inclinação do capô já nesta parte aqui da cabine, certo? E aí que o pessoal me pergunta sobre esta parte aqui, né? Mas ela é lixada aqui para vocês verem, né? Que tem um risco aqui de 6 milímetros para 0 aqui neste alinhamento aqui, certo? Fazendo neste alinhamento aqui, não é no alinhamento da porta não. Neste alinhamento aqui, desce reto, ok? Que quando monta aqui, pessoal, igual eu montei aqui, né? Todo esse conjunto aqui, certo? E também o conjunto aqui da frente, quando colocar ele aqui, né? Então, coloquei ele aqui, certo? Todo o conjunto aqui. E aí vai ficar sobrando aqui, né? Vai ficar sobrando da lateral aqui da cabine, né? E aí que vem, né? A hora de lixar, né? Lixar esta peça, né? Com o mesmo ângulo aqui do capô, né? De um lado e de outro, certo? Lixar com o mesmo ângulo. E lixando com o mesmo ângulo, ele vai dar, né? O alinhamento aqui, certo? Então, portanto, a cabine ela já começa a ter o ângulo do fechamento aqui do capô nesta área aqui, de um lado e de outro, certo? Ela não vem até aqui, não tem nenhum complemento a mais aqui não, certo? O capô ele já é encostado aqui, que esta parte, certo? É a parte que bascula, né? Aqui é a parte que faz o basculamento, certo? Então, para lixar nessa essa parte aí, né? É colocado duas peças, né? De MDF de 6 milímetros, né? Aqui por dentro, ok? Aqui por dentro cola duas peças de MDF de 6 milímetros, uma de um lado e outra de outro, certo? Que é para quando lixar esta aqui, né? Quando lixar esta aqui, que é a lateral da cabine, né? Ela vai ficar quase em 0 aqui. E esta peça aqui, né? Vai ficar aqui por dentro, né? E ela vai dar toda a sustentação aqui na parte que foi lixada, certo? Colar uma peça de MDF de 6 milímetros aqui por dentro, ok? E outra do outro lado. Uma de um lado e outra de outro,
certo? E aí depois de coladas, né, lixar, dando o acabamento para ficar bem alinhado, ok? E aí depois, né, lixar aqui, né, já devidamente alinhado, né, fazer o risco alinhado com a inclinação do capô, né, lixar de um lado e lixar do outro, certo? São duas peças de MDF de 6 milímetros, certo? Aí pode pegar um pedacinho de MDF e colocar aqui, né, e riscar para já fazer o tamanho, certo? Depois de todo esse conjunto montado, né, cola uma peça de um lado e outra de outro, certo? Que é para lixar essas duas partes aqui, nessas duas laterais, certo? Que já vem com o alinhamento do capô, né, desde aqui. E aí, para não ficar sem a proteção aqui na parte de dentro, certo? Aí cola a peça de MDF aqui, ok? Aí ela vai fazer, né, a parte aqui por dentro, certo? Que essa vai ser lixada com o alinhamento do capô, né? Ok? Então, pessoal, aqui fazer a colagem, né, das duas peças, né, que vão coladas aqui por dentro, ok? E posteriormente eu vou lixar aqui, né, e já mostrar para vocês com o alinhamento do capô, certo? Essas duas peças são de MDF e são coladas aqui nessa parte interna aqui, ok? Então, pessoal, aí já está coladas, né? Agora eu vou cortar aqui e lixar, né? Dar o acabamento e já mostrar para vocês, né? Já feito, né? Com a mesma inclinação aqui do capô, né? O mesmo ângulo aqui do fechamento aqui do capô, certo? E a cabine já montada, né? Cabine Scania T113H. Aqui é tô mostrando para vocês, né, como fazer a montagem final. E o mais principal é mesmo essa parte aqui, certo? Já que o teto e fundo de cabine é a mesma coisa da montagem do R113, certo? Mas a diferença é aqui na frente, né? Não é bem que seja bem um segredo, né? Não é nenhum segredo, né? É simplesmente a forma de montar a cabine e depois dar o acabamento nesta área aqui que eu estou explicando para vocês agora, né? Que tem que lixar, certo? Que o ângulo de fechamento aqui do capô, ele se inicia aqui, certo? Daqui para frente ele já vai fechando aqui para chegar a esta largura do capô aqui na frente, ok? Então, pessoal, aqui agora já cortei, né, a parte aqui do início, né, do fechamento aqui da parte do capô, né. Já cortei de um lado, dei o acabamento, fiz também do outro e já deixei na largura certa, ok? Então, essa parte aqui, pessoal, que sempre o pessoal estava me perguntando, né, para mim ir cobrando também, para me fazer o vídeo, né, de como fazer essa parte para deixar na mesma largura, né, aqui do capô, né. Era a parte também que estava faltando aí nos vídeos, certo? Então, pessoal, é dessa forma, ok? Como eu expliquei, colar duas partes por dentro, certo? E coloca o capô, né? E risca por cima aqui, como eu expliquei, né? Com o mesmo alinhamento aqui do capô, certo?
E aí vai lixar, ok? E aí vai ficar com a mesma inclinação aqui do fechamento do capô, certo? O Scania T113 é uma das cabines mais bonitas já produzidas pela Scania, né? Não é para menos que é o ícone da Scania, certo? É muito procurado, pessoal, essa miniaturas de Scania T113, né? Muito procurado mesmo, certo? E realmente é uma estrutura muito bonita. É um pouco trabalhoso para fazer, né, toda uma cabine de uma T113, né? Fazer ela bem perfeita dá um certo trabalho, né? Mas no final a gente vê que realmente vale a pena, certo? Fazer bem feito, né? Porque é muito bonita a estrutura do T113, certo? Então, pessoal, tá aí esta última parte, né, que estava faltando sobre justamente sobre essa parte aqui, certo? E aí agora está o vídeo aí da montagem final da cabine do T113, certo? E futuramente eu farei mais vídeos, né? Agora são vídeos mais para a parte do chassi e caixa de bateria e outras coisas, certo? A parte aqui da cabine ainda falta alguns detalhes, certo? Mas e posteriormente também eu vou estar fazendo, certo? Vou preparar todo o material aqui para fazer toda uma série de vídeos, né? Mostrando aí as outras partes, certo? O meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.